Oi, gente! Meu nome é Rania, eu sou a tutora de vocês de Química e hoje eu vou falar sobre radioatividade. Bom, eu vou tentar falar sobre a sua descoberta, sobre os principais tópicos e fazer 3 exercícios com vocês. Então, sua descoberta. Em 1896, o francês Henri Becquerel, ele percebeu que compostos de urânio, esse aqui, possuem uma mancha em uma chapa fotográfica e embrulhada em papel preto. Então, ele propôs que esse composto de urânio emitia raios semelhantes ao raio-x, que foi descoberto um ano antes. No mesmo ano, ele descobriu também que esse composto de urânio e os outros compostos de urânio ionizava gases, fazendo os gases serem condutores de energia elétrica. Isso é uma coisa rara, porque o que a gente sabe é que gases não se misturam com outros elementos. Em 1897, a polonesa Mary Curie, com seu marido Pierre, também passou a ter um interesse por esse ramo. E com isso eles descobriram um outro elemento que possuía características semelhantes ao urânio, que era o tório. Com isso eles descobriram 2 elementos, o polônio e o rádio. Polônio foi em nome ao seu país e rádio foi pela sua alta radioatividade. Em 1898, Rutherford fez um experimento com a tela fluorescente com faixas de placas elétricas carregadas eletricamente. Com isso, ele descobriu 2 tipos de radiação, a alfa e a beta. Ele presumiu que a alfa era formada por partículas de carga positiva por se atrair ao feixe negativo, e a beta era de carga negativa por se atrair pela placa positiva. Bom, em 1900, o francês Paul Villard descobriu a radiação gama. E também em 1900, Becquerel percebeu que as partículas beta são, na verdade, elétrons com alta velocidade. E em 1909, Rutherford mostrou que as partículas alfa são íons de hélio bipositivos, ou seja, são íons carregados mais 2 vezes. Bom, mas o que é radioatividade? A radioatividade é um fenômeno nuclear. Mas para você saber o que é um fenômeno nuclear, você tem que entender que é no núcleo do átomo. E você tem que entender o que tem no núcleo do átomo. Bom, basicamente tem a simbologia, mas o núcleo do átomo tem o número da massa e o número atômico. Ou seja, o número atômico é a quantidade de prótons que tem dentro do átomo. E o número da massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, que está por fora. Então, a gente simboliza o número de massa com A e a gente simboliza o número atômico com Z. A gente geralmente chama o número atômico porque é como está dividido a tabela periódica. Você pode encontrar assim, ou também pode encontrar ao contrário. Eu, na minha aula de hoje, vou fazer assim. Então, como eu falei, Z é o número de prótons e A é a soma do número de prótons e de nêutrons. O nêutron está fora, é um intermediário, mas não está dentro do núcleo. Bom, um dicionário de radioatividade, para vocês entenderem. Nuclídeo é quando a gente fala de Z mais A, ou seja, o número atômico mais o número de massa. Radioisótopo ou radionuclídeo é um núcleo emissor de radiação, ou seja, um núcleo que contém uma radiação. E perceba a diferença. Uma reação nuclear acontece dentro do núcleo. Uma reação química acontece na eletrosfera, ou seja, fora do átomo. Bom, quando se fala de átomo, ou quando se fala de eletricidade também, a gente utiliza o mais para falar que diminuiu, que perdeu elétrons, e a gente usa o menos para dizer que ganhou. Ou seja, a partícula alfa, a gente simboliza por alfa. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Acho que tem aqui. A gente simboliza com 4 e com 2, mas quer dizer que ele vai diminuir 4 unidades o número de massa e vai diminuir 2 unidades o número atômico. O beta, como é 0 e menos 1, ele vai aumentar o número atômico, mas não vai aumentar nada o número de massa. O gama não vai ter isso. Mas sim, ok. Então,
A gente, quando fala entre beta, gama, quando emite beta, gama ou alfa, a gente fala que tem um decaimento radioativo. E também podemos falar sobre o poder de penetração. O poder de penetração é a capacidade de atravessar os materiais. Então, quando a radiação é mais pesada, tem uma capacidade menor, ou seja, a alfa é mais pesada, tanto que diminui o número de massa 4 vezes e diminui o número atômico 2 vezes. A beta não como diminui só o número atômico, é menos pesada que a alfa. E a gama é super rápida. Então, a alfa tem um poder maior de ionizar as moléculas do que a gama e do que a beta. A beta tem intermediário e a gama tem pouquíssimo. Então, quanto maior seu poder de penetração, é menor seu poder ionizante. Então, é como eu falei aqui também, que é um div maior, pois quanto maior for sua massa, ou seja, a alfa tem a maior massa, menor vai ser seu poder de penetração, o poder de atravessar entre os materiais. Bom, eu fiz uma tabela aqui, não sei se dá pra muito ler, mas ó, a alfa perde dois prótons e 2 nêutrons, o número de massa diminui 4 unidades e prótons diminui 2 unidades, muito baixo poder de penetração, grande poder ionizante e é simbolizado pelo hélio, que tem um 4 em cima e um 2. Ou se você vê ao contrário, mas você tem que entender que o número atômico diminui 2 unidades e o número de massa diminui 4 unidades. A beta é a diminuição de um nêutron e o aumento de um próton. Por isso que não vai mudar o número de massa, porque quando você somar, vai dar zero. Então, vai ser o aumento de um próton, mas nenhuma diminuição nem aumento de número de massa. Bom, aumenta uma unidade do número o número de prótons e o número de massa permanece inalterada. Bom, ele tem um baixo poder de penetração. A alfa é muito baixa, então só com papel ele penetra, nem com papel, acho direito. E também é intermediário, poder ionizante e é um elétron. Por isso que ele tem mais facilidade. Já a gama, ele não perde próton, não perde elétron, não perde número de massa. A massa permanece inalterada e o número atômico também. Tem um grande poder de penetração, já que é o mais leve, e tem um baixo poder ionizante. E é uma onda eletromagnética. Uma coisa que acho que está no próximo slide, aqui está a imagem do poder de penetração. Ah, não tá não. Então, quando o gama, por ser uma onda eletromagnética, é uma das únicas que vem de um átomo e vem de um átomo instável e torna o radionuclídeo um átomo estável. Então, ele vai vir de um átomo instável e vai tornar o átomo que está fazendo sua reação nuclear com ele estável. Bom, a gente vai falar agora sobre meia-vida. Meia-vida, basicamente, é que, em devido tempo, quando um radionuclídeo se torna por outro, a passar o tempo de meia-vida dele, que depende de cada radionuclídeo. Tipo, um radionuclídeo pode ter horas de meia-vida, outro pode ter minutos. Então, ele vai se diminuindo sua massa. É simbolizado por S ou por P. Geralmente a gente vai usar P. E graficamente é uma função exponencial. Eu vou fazer um exercício com vocês, acho que é o próximo. Pronto. É o próximo, então. Um radioisótopo utilizado no tratamento radioterapêutico apresenta uma meia-vida, período de sem desintegração de 5 horas. Se um técnico utilizar uma massa de 50 gramas no tratamento de um paciente, após quantas horas a massa será reduzida para 6,25? Então, tem uma fórmula que está no próximo slide, que é m sobre m0 sobre 2 elevado a x. O 2 elevado a x é porque a gente usa a função exponencial. Então, o m vai ser o 6,25, que é a massa final. O m0 vai ser 50 gramas. E a gente vai ter o tempo, que também é outra fórmula, que é t igual a p vezes x. O x que a gente vai descobrir nessa formulazinha.
e o P, que é 5 horas, que é o tempo de meia vida, como eu falei aqui, que a gente simboliza por P. Então, vamos lá. Então, M igual a M0 e T igual a P vezes X. Então, massa inicial, massa final, tempo de meia vida, o tempo, e o X é quantos períodos. Vai ser quantos períodos de semi-desintegração. Então, 6,25, 50 gramas. Então, 6,25 igual a 50 sobre 2 elevado a x. A gente vai isolar o 2 elevado a x, então vai fazer 50 dividido a 6,25, que vai dar 8. Então, 2 elevado a x é igual a 8, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Quando você vê função exponencial, você tem que botar tudo na mesma base. Então, x vai ser igual a 3. Então, T é igual a 5 vezes 3, que é 15 horas, letra C. Aqui. Então, eu vou falar agora sobre transmutação nuclear e datação com o carbono 14. Bom, transmutação nuclear é exatamente isso que a gente está vendo, que é um nuclídeo, um radionuclídeo, se transformando em outro nuclídeo. Ou seja, mudando o seu número atômico, o seu número de massa. O carbono 14 é um isótopo de carbono com massa 14U. Ou seja, isótopo eu falei na minha aula passada, mas eu falo de novo, que é o mesmo elemento com o mesmo número atômico, só que com massa, o número de massa em neutro diferente. E sempre vai ser o mesmo elemento, que para ter o mesmo número atômico tem que ser o mesmo elemento. Então, ao examinar fósseis, múmias e ossos, pergaminhos e outros achados arqueológicos, os cientistas encontraram neles carbono 14, que era inferior a 10 ppb. ppb é 10 bilhões. É uma coisa assim, que agora eu esqueci. Mas que se deve ao decaimento beta. Então, com isso, eles puderam calcular a idade dos fósseis. E foi uma coisa muito importante, porque aí historiadores poderiam falar: esse fóssil tinha quantos anos? Então, fizeram isso e ainda é utilizado hoje. Aqui está uma tabela de radioisótopos que são usados na medicina e suas funções. Está repetido aqui. Então, fissão nuclear e fusão nuclear. Isso é o último assunto para fazer exercício com vocês. Para vocês entenderem muito bem, fissão é uma quebra de núcleos grandes, tornando-se núcleos menores, liberando uma grande energia. E fusão é a junção de núcleos menores, tornando um núcleo maior ainda, liberando uma grande quantidade de energia. São coisas totalmente opostas e são diferentes. Fissão é a quebra, fusão é a junção. Então, a fissão vai liberar uma grande quantidade de energia, só que são núcleos grandes se tornando núcleos pequenos. E a fusão vai ser núcleos pequenos se juntando, liberando uma grande quantidade de energia e forma núcleos maiores. Geralmente é um núcleo só. O Sol seria uma fusão nuclear. Porque são vários elementos se juntando e formaram algo muito maior, um núcleo muito maior. Então, essa é a questão aqui. Vamos lá. O elemento radioativo, tório, ou tório que a Mary Curie descobriu não, percebeu que tinha características de radiação, pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Desculpa, gente. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento pode ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear, essa aqui, considerando a equação do decaimento nuclear, que também pode ser chamada de decaimento radioativo, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é o... Então, tem a partícula, a energia. Se vocês perceberem, eu não vou para a resolução. Se vocês perceberem, diminui o 4 aqui e diminui o 2 aqui. O embaixo seria o número atômico e o em cima é o número de massa. Então já dá para saber que é alfa. Se vocês querem um cálculo, então 230 é igual a 226 mais A. Então A é igual a 4, o 90 é igual a 88 mais Z. Z é igual a 2. Letra A, que é alfa, que é literalmente simbologia do alfa. Bom, outro exercício.
Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnóstico por imagem. Um exemplo é a aplicação de iodo 131 para detectar possíveis problemas associados à glândula tireoide. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodeto de potássio, o qual se concentra na região a ser analisada. Um detector, de radiação varre a região e um computador constrói a imagem que irá auxiliar no diagnóstico. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida igual a 8 minutos e emite radiação gama e partículas beta em seu decaimento radioativo. Então, se não me engano, essa foi do Enem também, mas se não foi, eu não lembro. Mas a gente quer saber isso. Então, não vai ter... Cadê aqui? Não vai ter... pera. Formação de elemento químico com diferente número de massa. Não vai ter, porque alfa não tem aí. Como ele falou, só tem beta e gama. Ou seja, só vai mudar se mudar, vai mudar só o número atômico, não vai mudar o número de massa. Então, vai formar um elemento químico, só que não vai mudar o número de massa. Então, e também falou sobre meia-vida. Então, seria a redução da sua massa a 1/4 da massa inicial em menos de meia hora. Em menos de meia hora, vai perder mais de 1/8. Então, é a letra E. Como eu expliquei aqui. Que se é em 8 minutos, um quarto já vai ter perdido em menos de meia hora. Então, por isso que a letra E. Então, gente, muito obrigada pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e um beijo.